Davi era o 8º filho de Jessé. Jessé morava na cidade de Belém. Davi, quando era jovem, ele cuidava das ovelhas, ele era pastor de ovelhas da família. E os 3 irmãos mais velhos, eles acompanhavam o exército de Saul, iam para a guerra. E Israel estava em guerra contra os filisteus. E eles estavam numa região chamada Socó. E Jessé então manda o filho mais novo, Davi, lá para o local do combate, para ver como seus irmãos estavam e levar alguns suprimentos. E quando Davi chega no local da campanha, estavam os 2 exércitos de frente um para o outro. E eles se ameaçavam. E pelo lado filisteu, um guerreiro filisteu chamado Golias, que tinha quase 3 metros de altura, ele desafiava pessoalmente um outro guerreiro de Israel para combater pessoalmente, e assim as suas tropas seriam livres. Quem perderia seria escravo do outro. Mas o problema é que os israelitas fugiam de medo daquele homem. E já se fazia 40 dias que aquele homem estava desafiando, de manhã e à tarde. Ou seja, já tinha desafiado o exército de Israel, o exército de Deus, por 80 vezes. E ninguém tinha coragem. E o jovem Davi, então, vendo aquela situação, ele não permitiu que um incircunciso ousasse em desafiar Deus, do Deus vivo. Então, eles levaram esse jovem, o jovem Davi, até o rei Saul. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. 1 Samuel 17, 32 em diante. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a pelejar contra o filisteu. Versículo 40. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Versículo 42. Olhando o filisteu, vendo a Davi, desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Glória a Deus. Esta passagem bíblica é uma das primeiras passagens que nós escutamos ainda quando crianças. Porém, a palavra de Deus é uma palavra viva, atuante. É uma palavra que sempre ela pode ser usada no dia a dia. E ela é atualizada para nós. Ela sempre está renovada. E trazendo essa leitura para os dias de hoje, um ponto que me chamou a atenção foi aqui no versículo 45, onde fala: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Muitas vezes nós queremos imitar as outras pessoas. Queremos fazer que nem os outros fazem. E acabamos deixando as nossas habilidades de lado. Muitas coisas nós sabemos fazer, mas queremos não fazer conforme nós já sabemos, mas queremos fazer conforme os outros fazem. E isso é uma coisa que eu quero trazer aos irmãos hoje para refletirem durante a semana. Utilizarem o que Deus deu para vocês. O que Deus deu de bênção para nós, de conhecimento, de sabedoria, de inteligência, tudo que Ele nos dá. Não querendo copiar o mundo, querendo copiar algo dos outros. Mas antes de mais nada, antes de começar esse assunto, eu quero trazer mais algumas informações sobre o jovem Davi. O jovem Davi, alguém tinha apresentado ele ao rei Saul. E apresentaram a ele dizendo algumas coisas. E lá em 1 Samuel, no capítulo 16, 18, alguém já tinha apresentado Davi para o rei, quando o rei estava deprimido. Ele era tocador de harpa, e quando ele tocava a harpa, Saul se acalmava. E essa pessoa que apresenta Davi, ele apresenta da seguinte maneira: filho de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa, um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, tem bom senso, ou seja, sisudo, uma pessoa séria, é de boa aparência e o Senhor está com ele. Mas, apesar desse currículo estar sendo bem apresentado, ainda faltou algumas coisas que foram omitidas a respeito desse jovem. Davi, ele cuidava do rebanho do seu pai, de toda a família. A responsabilidade é ele. É ele que ficava em lugares desertos, em locais, ficava sozinho com a manada. E ele, nesse tempo de estar sozinho, era ele que defendia essa manada. Ele se tornou-se um ótimo atirador de funda. Ele se tornou um matador de animais ferozes. Davi era um jovem que sabia sobreviver aonde ele estivesse, nesses locais desertos, na solidão. E um detalhe muito grande, que foi omitido: Davi já tinha sido ungido o próximo rei de Israel. E um outro detalhe muito mais importante, que está em 1 Samuel 13, 14. Davi agradava a Deus, o mais importante de todos. E tudo isso no filho mais novo de Jessé, aquele que, de certa forma, os irmãos mais velhos desprezavam. Aquele mais jovem, que Jessé nem quis apresentar para ser o próximo rei. Mas, voltando aqui no texto principal, ali no versículo 45, Davi fala: tu vens contra mim com espada, vou contra ti em nome do Senhor. A quem você tem afrontado? Não deixe os outros afrontarem o seu Deus, o nosso Deus. Responda em altura. E todos os dias nós encontramos essas dificuldades. Até mesmo dentro da igreja ou fora da igreja, no meio onde nós trabalhamos. Enfrentamos diariamente dificuldades. E eu quero colocar em mente de vocês: procurem saber qual é esse gigante que vem te perturbando, que vem tirando você do sério, que vem tirando a tua fé,
O que está te perturbando? O que está afrontando a você e a seu Deus na sua vida? O que tem te desafiado mais ultimamente? Olhe para esse problema. É o momento de você agora refletir em cima desse problema. Esse problema que te incomoda. Incomoda você e sua família. Identifica. Identifica e deixa esse problema para trás de uma vez por todas. Então, olhe para esse problema. Se você conseguiu identificar. Todos nós temos problemas. Olhe para ele. Olhe para esse problema. E repita comigo. Mas só repita quem tem boca. Vou contra ti, em nome do Senhor, a quem tens afrontado. Deus está conosco. Deus estava com Davi. Davi, nós podemos ver, que já tinha sido até ungido rei. E foi Deus quem mandou. E Davi, ainda quando jovem, quando ele foi ungido rei, os seus irmãos desprezaram. O seu pai nem quis chamar ele. Queria colocar o mais velho como rei. Não ache que você está esquecido por Deus. Não ache. Nós temos um grande problema. Quando nós assumimos a nossa fé e passamos a participar de uma igreja, de um grupo, os mais antigos geralmente menosprezam os irmãos mais novos de igreja. Não deixa isso acontecer. Quando nós convertemos, o mundo lá fora começa a nos desprezar. Somos menosprezados pelos irmãos e desprezados pelo mundo lá fora. Não podemos deixar acontecer isso no nosso meio. Mas Davi, nós podemos perceber que ele não ficou abatido. Davi, ele teve confiança em Deus. E apesar de Davi ter sido ungido a rei, ele não se achou o poderoso, ele não se achou o grandão. Nós podemos ver que, mediante aquela afronta que Davi recebeu, que ele viu, ele não foi como, eu sou o rei, eu vou resolver. Eu sou o futuro rei. Ele fala de imediato, vou contra ti em nome do Senhor. Eu vou contra ti com tudo que Deus me ensinou, com as habilidades que o meu Deus me deu. É com isso que eu vou. Aquele rei estava amedrontado, estava acuado, todo o seu exército estava acuado, estava abatido. Eles não demonstravam mais a confiança no Deus Todo-Poderoso. Eles não mostravam mais confiança nos dons que tinham recebido de Deus. Estavam acuados. E Davi não, Davi foi à frente, na linha de combate. Ele identifica aquele problema que estava afligindo toda a nação, toda a sua família. E para Davi, que era um jovem pastor, que não sabia combater, mas ele não aceitou que alguém desafiasse o exército do rei, do Deus vivo. Ele não aceitou. Ele era um simples pastor, vivia solitário, mas ele não podia ter distrações. Ele tinha que ter responsabilidades em cima daquele rebanho. Era um jovem que defendia o rebanho, dia e noite, na solidão. E ele defendia da sua maneira. E agora, então chega a oportunidade de Davi exaltar a Deus, agradecer a Deus pelos dons que ele tinha recebido.
Então Davi, ele chega no momento certo. Ele chega no momento oportuno de agradecer a Deus, de apresentar para Deus, devolver a Deus tudo que Deus tinha beneficiado a ele. E ele, então, enxerga aquele exército com as ovelhas dele, como aquelas ovelhas acuadas perante um lobo, perante um leão, perante um urso. Ele olha aquele exército daquela maneira. E Davi, ele vai identificar primeiro, identificar aquele problema. E ele identifica, ele vê aquele homem enorme na frente dele, aquele problema enorme, mas ele não se abate. E ele fala para o rei: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. A coragem desse jovem. Davi foi à frente identificar. E você? Identificou o seu problema? Que está perturbando a você, sua família? O que está te afligindo? Muitas coisas podem nos afligir. Você vai identificar logo esse problema, ou você vai ficar esperando 40 dias, se repetir um desafio 80 vezes, vai ficar se escondendo. Vai ficar se escondendo porque os outros estão falando que é difícil. Não, isso você não vai conseguir resolver. Você consegue resolver sim, e da maneira que Deus permitiu para você. Da maneira mais simples que Deus te ensinou. E ele foi na linha de frente. E é momento de você também ir na linha de frente e identificar esse problema. Faça uma análise do que você está sofrendo na sua vida. Faça uma análise. Essa dificuldade que a tua família está tendo. Busca habilidades. E as habilidades que você tem, não é espelhado só nos outros. É as habilidades que Deus te deu. E aplique essa habilidade com confiança. Mas não tente resolver de formas mirabolantes. Faça conforme Deus. Faça da maneira que dão certo para você. Não da maneira que dá certo para os outros. Tentaram colocar em Davi uma armadura que Davi nunca tinha usado. Não era para Davi. Eles menosprezaram os conhecimentos que Davi tinha. E os conhecimentos que Davi tinha eram outros, era diferente, combatia diferente. Quem deu a ideia de usar aquela armadura não se atreveu de usar, não teve coragem de usar para enfrentar o problema. Cheio de ideias, mas soluções nenhuma. E se você tem habilidade, por menor que seja a tua habilidade, use as suas habilidades. Resolva da sua maneira os seus problemas. Foi Deus que te deu essa maneira de se resolver esse problema. No versículo 40, fala que Davi escolheu o seu equipamento. E o equipamento que Davi escolheu foi aquela coisa de uso diário. Aquilo que você tem costume de usar diariamente para resolver. Grandes problemas, muitas vezes se resolvem com coisas pequenas. E ele pegou o seu cajado de pastor. Ele pegou aquela sacolinha da merenda. Fala surrão. Surrão é uma sacola de merenda. Ele fala que pegou uma funda. Ou seja, um bodoque. Só que um bodoque que não é de borracha. E ele pegou 5 pedras. É com isso que ele foi. Ele foi com coisas simples. E a palavra fala que ele foi se achegando ao filisteu. Ele foi se achegando.
Davi não foi precipitado, como muitas vezes nós somos, precipitados em resolver os problemas. Davi, ele foi se achegando ao filisteu. Enquanto aquele gigante zombava de Davi, Davi foi se achegando, foi se aproximando, foi analisando como que ele poderia derrubar aquele gigante. Aquele gigante estava desprezando. E te desprezam, né? Te desprezam muito. Ruivo, bonitinho, boa aparência, bibliazinha debaixo do braço, gravatinha. Riem de você porque você é crente, mas não conhecem o currículo, o seu currículo. Não conhecem o Deus que você serve. Por isso que riem você. Para Davi, aquele gigante, ele não estava passando de um urso que estava bramando. Não estava passando de um animal bramando. E é assim que eu e você temos que agir. Não adianta você se iludir. Você se iludir com conhecimentos que são dos outros. Confie no que Deus te deu. E Davi, ele não sabia usar uma armadura. Ele usou os dons que Deus tinha dado para ele. Uma simples pedra no ribeiro. E lançou aquela pedra. E a maioria das vezes, os grandes problemas se resolvem com pequenas coisas. Basta você confiar em Deus. E ele confiou em Deus. Deus está contigo. Tenha coragem de resolver seus problemas. E Davi fala: vou contra ti em nome do Senhor, a quem tens afrontado. Não deixe ninguém zombar de ti. Quem zomba de ti está afrontando também o nosso Deus, porque você é um príncipe, uma princesa do Senhor. Não deixe afrontar. Davi, ele não se vangloriou. Ele confiou em Deus. E ele fala: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Glória a Deus. E fala que a pedra encravou-se na testa e o gigante desabou em rosto em terra. Glória a Deus. Amados irmãos, medite, leve para essa semana isso. Esses problemas que muitas vezes nós temos, problemões, podem ser resolvidos com coisas simples que você sabe fazer. Não espere pelos outros. Sigam a orientação do que Deus te dá. Identifique o problema que você está tendo. Vá em frente. Vá em frente. Faça uma análise de como você pode resolver esse problema e você mesmo resolva com os meios que Deus te deu. Deus já te abençoou com sabedoria e com inteligência. Derrube logo esse monstro, esses problemas, esse gigante que tanto te aflige, você e sua família, em nome de Jesus.